Quem é o Fúria da Noite? Recarregar! Eu cuido desse aí. Mas o troféu supremo é um dragão que ninguém nunca viu. Chamam ele de... Fúria da Noite! Abaixem-se! Ele nunca rouba comida, nunca se revela. O Fúria da Noite é um dragão da franquia de Como Treinar Seu Dragão, que é da classe Relâmpago, né? Classe Strike, né? Do inglês. E o único indivíduo que a gente viu na série foi o Banguela. No caso, ele é o único Fúria da Noite da série e de toda a franquia em si. Ele é o último da espécie. Extremamente perigoso, extremamente perigoso. Matar na hora, matar na hora, matar na hora. O Fúria da Noite. Velocidade desconhecida, tamanho desconhecido. Esse dragão é a cria diabólica do raio e da própria morte. Não se atreva a enfrentar esse dragão. Só há uma chance. Esconda-se e reze para que ele não te encontre. Características, né? Vamos começar com a parte corporal dele, que no caso ele é mais um dragão tradicional, com 4 patas, uma cauda e 2 asas. Porém, uma coisa que diferencia o Banguela, né, de outros dragões da cultura pop é o formato dele, que é bem mais esguio, mais ágil, parecendo um jato. E também características, né, de comportamentais. A coloração dele é predominantemente preta. Porém, uma coisa que muitas pessoas acabam não percebendo é que ele tem pequenas manchas parecidas com o de uma onça na pele. Além disso, uma característica também que torna um dragão tão único é os seus dentes retráteis, que no caso esse também é o motivo pelo nome dele ser Banguela. A característica mais predominante, né, do Fúria da Noite com certeza é sua velocidade, que no caso vai depender da fonte onde você vê. Se algumas fontes dizem que ele consegue romper a barreira do som, já outros dizem que não. Porém, acredito que sim, ele consegue sim romper a barreira do som. De tão rápido que ele é no mergulho. Não é só no mergulho não. Quem lembra do primeiro filme sabe com o quanto que ele corre para salvar o soluço lá do Pesadelo Monstruoso. Outra característica bem impressionante também na mesma cena é que o Banguela ele tem um ouvido muito aguçado. Porque no lugar onde o Banguela ficava lá no primeiro filme até a aldeia de Berk tem uma distância bem longa. Então ele tem uma audição muito aguçada. Além de ter também uma boa capacidade de combate. Acho melhor vocês mesmos verem o que eu acabei de falar. Parem a luta! Alguém vai lá e ajuda ele! Fúria da Noite? Especiais, né, do Banguela para os dragões da franquia é o seu tipo de fogo, que no caso é o tipo de plasma. Que no caso ele solta uma rajada de plasma que é altamente inflamável e também tem uma potência muito grande de impacto. Tanto que a habilidade dele que ele mais usa é dando rasante para baixo e soltando bem no último segundo a rajada, que no caso a explosão, quanto mais perto ela tiver, mais forte ela vai ser. Essa rajada é tão forte que até mesmo derrubou a Morte Rubra do lado do primeiro filme. Aquela coisa tem asas. Então, vamos ver se sabe voar. Uma característica, né, do Banguela é que ele é muito inteligente, ele entende sentimentos humanos, entende estratégias, bola estratégias também, conhece, tipo assim, como conversar com outras espécies de dragões também, então, tipo, mostra uma capacidade intelectual bem avançada, né, por esse animal. E o que é uma característica bem comum dos dragões da classe Relâmpago, que no caso essa classe eles são bem mais inteligentes e rápidos do que outros dragões. Além do plasma, né, que o Banguela tem, ele tem outros tipos de poderes, que no caso são a capacidade de controlar a eletricidade, que no caso foi mostrado no terceiro filme, ele conseguindo controlar a eletricidade de uma tempestade junto com a Fúria da Luz. E uma coisa que não apareceu nos filmes, mas apareceu nas séries, é a capacidade dele ter ecolocalização, soltando
né, ondas de coloração roxa pelas cavernas e lugares abertos para ele ter uma noção, sem precisar ver, apenas escutar com a ecolocalização. A também que torna esse indivíduo único é que ele foi o Fúria da Noite, o único Fúria da Noite que a gente viu, tanto na franquia, atingir a forma alfa dele, que no caso é uma explicação que eu vou passar mais pra frente de forma alfa. Acho melhor vocês mesmos verem, para você ver o quão poderoso ele fica. Soluço! Ele tá desafiando o Alpha pra te proteger, Soluço! Que no caso o único dragão que a gente viu na franquia foi o Banguela, né, atingindo essa forma alfa. Acontece quando um dragão ele enfrenta um alfa, uma espécie alfa, que no caso, né, aconteceu com o Banguela, que no caso ele ficou todo azul, né, coloração azul nas placas de trás dele, na parte da cabeça também, que era justamente ele enfrentando a besta implacável para proteger o Soluço. No caso, né, vamos especificar, né, não, o Banguela, não, o Fúria da Noite não é uma espécie alfa. Ele é uma espécie comum e todas as espécies podem passar pela forma alfa e também pela forma asa de titã. A forma asa de titã acontece quando um dragão já está numa idade mais avançada, de um adulto indo para uma idade mais velha. Que no caso, nem todos os dragões passam por isso, né? Nem todas as espécies passam por isso, né? Com a idade. Que no caso, eles passam por uma metamorfose, que no caso, amplifia as características dele. Muitas das vezes, o que amplifia? O tamanho, a força, características extras, por exemplo, se ele já tinha um chifre, pode ter mais de um chifre, e essas características são ampliadas. Porém, muitas das vezes acaba tendo uma certa fraqueza, que no caso eles podem ficar muito grandes, e também eles diminuem a velocidade deles. Sobre as curiosidades, né, de como eles construíram esse design, né? Que no caso, a primeira inspiração para eles construir, né, o design foi que no livro, o dragão Banguela era realmente Banguela mesmo. E era desse tamanho, era praticamente do tamanho de um teiu, vamos dizer assim. Era bem pequeno. E no caso, né, eles queriam umas cenas bem mais elaboradas, tanto que o estúdio, né, da DreamWorks fez aulas de voo para entender como funciona a aerodinâmica. Então, pensando nisso, eles pensaram, pô, vamos fazer um dragão maior para ter uma cena bem mais impactante na hora do voo. E assim surgiu a ideia, né, de aumentar o tamanho dele e ter, né, umas características diferentes. Falando do visual do Banguela, né, a última característica do visual dele é que ele mudou o visual ao decorrer do tempo. Que no caso do primeiro filme ele era bem mais esguio, a cabeça dele era bem mais nivelada para baixo. Ele era bem mais, com uma aparência mais selvagem, mas no tempo conseguia ser amigável. Já no segundo e no terceiro filme ele ficou com uma aparência bem mais suave, teve um refinamento, né, da textura e tudo mais, né, do modelo dele, e também, né, deixou a aparência bem mais fofa, mas ainda assim conseguindo ser ameaçador. Para fazer as escamas, eles se basearam em escamas de répteis, né, de crocodilos, lagartos, e também de salamandras também que eles se basearam. Já para a coloração, eles pegaram inspiração numa pantera negra, que no caso eram uma das capas dos computadores de uns animadores, que eles tiveram ideia, já que era uma pantera negra com olhos verdes. Então eles pensaram nesse design, pensaram nessa coloração para o Banguela. Para o comportamento do Banguela, eles utilizaram o comportamento, né, de cachorros, gatos, cavalos e outros animais domésticos para conseguir fazer um design, né, um comportamento, melhor dizendo,
é amigável, para justamente as pessoas conseguirem se conectar com ele. Tanto que muita gente compara o Banguela com um gato preto, porque eles são muito parecidos, porque realmente ele teve inspiração no comportamento desses animais. Já comentamos, né, sobre o design, né, tipo, do primeiro filme, do segundo e do terceiro filme. Vamos comentar sobre o filme do passado, né, de 2025, que é o live action. Que no caso, eles se basearam no design, né, da animação, misturando tanto uma realidade quanto as características cartunescas. No caso, eles conseguiram fazer, sim, na minha opinião, um bom equilíbrio entre ser amigável e ser ameaçador. Isso é muito bom, porque eu tinha medo, né? Uma coisa que eu tinha medo, eles irem muito para um lado ou muito para o outro. Eles conseguiram ter equilíbrio. Que no caso, né, teve uma época que tinha um teatro de Como Treinar Seu Dragão. E esse era o design do Banguela. Ele era bem mais realista e um design que não é tão fofo. E outra coisa também, né, que como tinha esse design realista, eu também não gostei de design cartunesco, tipo o que a gente tem no parque lá da Universal, que no caso seria realmente uma da animação para vida real, mas não é o equilíbrio entre eles. Em comparação, né, do live action para animação do primeiro filme, né, vamos comparar do primeiro filme, as asas do Banguela, eles são bem mais largas do que a da animação, porque a da animação é bem mais reta as asas do primeiro filme. Outra coisa que também diferencia é a maneira de andar de um pro outro, que no caso as pernas do live action são bem mais compridas do que a da animação, que é bem mais curta. Esse foi o vídeo falando sobre o Banguela de Como Treinar Seu Dragão. Obrigado pela presença de todos que estão aqui vendo e até a próxima, pessoal.